pessoal, eu sou a Luli Lage e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte. Estamos começando junho de uma forma muito especial aqui no Vênus em Arte, pois será um mês em que vai existir realmente um especial de um movimento artístico específico. Nesse mês nós vamos falar sobre o renascimento do Harlem. É um movimento artístico, cultural, intelectual e ativista que aconteceu no bairro do Harlem, em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos. E eu decidi fazer esse especial sobre o renascimento do Harlem porque foi um movimento feito por pessoas afro-americanas. Inclusive, ele tinha esse nome de Novo Movimento Negro. E nós estamos vendo um momento onde racismo e práticas antirracistas estão sendo muito discutidas. É lógico que a gente não tem que parar aqui agora. Isso é uma coisa que tem que ser sempre discutido, e eu acho que eu, na minha posição de uma pessoa branca, o que eu posso fazer para contribuir é trazendo aqui artistas negras para vocês conhecerem. E hoje nós vamos falar sobre o movimento em si, para que você já tenha uma ideia, um panorama geral de como tudo aconteceu, para nos próximos 6 vídeos, onde nós falaremos sobre 5 artistas e uma patrona das artes, já existia essa referência e a gente conseguir trabalhar isso. Vamos começar aqui com o nosso contexto histórico. O Harlem é um bairro de Manhattan, que é um dos 5 burgos de Nova York. Apesar de ser o menor deles, é onde está a maior concentração de ícones nova-iorquinos. Essa ideia que a gente tem de Nova York, Central Park, Broadway, que a gente assiste ali no Sex and the City e no Gossip Girl, apesar de Gossip Girl ter a sua parte no Brooklyn também, aquilo ali é Manhattan. O Harlem, então, é um desses bairros de Manhattan que faz divisa com o Central Park. Quem gosta de super-herói provavelmente associa o Harlem ao Luke Cage, que é o herói do Harlem, é um herói da Marvel, que é negro, inclusive, e que faz parte do grupo dos defensores. Originalmente era uma vila holandesa de Nova York. No século XIX, ele começou a ser mais tomado por descendentes de italianos e judeus. Depois da Guerra Civil, com a libertação dos escravos, o Sul era escravocrata. Apesar da abolição da escravidão por lá, ainda assim, isso não quer dizer que os negros atingiram uma equidade em relação aos brancos. A gente sabe que a escravidão, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto em várias partes do mundo, afetou essa diferença social, racial que nós temos até hoje. E por isso, os pretos americanos começaram a migrar para o norte. Com essa migração, eles começaram a chegar em Nova York e o Harlem, no século XX, foi dominado pela população afrodescendente nos Estados Unidos, e é por isso que eles chamam de renascimento do Harlem, porque foi quando um bairro italiano e judeu renasceu com um novo povo e novos costumes, obviamente nova cultura. Então teve essa explosão de movimentos sociais e culturais, ativista, intelectual. Os primeiros negros estavam começando a entrar na faculdade, inclusive em faculdades grandes, Ivy League, né, que é essa liga de grandes faculdades nos Estados Unidos. Veio do teatro, evoluiu para a música, com grandes nomes da música norte-americana, como Billie Holiday e Louis Armstrong, moda, poesia, literatura de outras formas, chegando nas artes visuais, que é onde nós vamos focar aqui no Vênus em Arte, pois é a temática e é onde eu tenho a minha formação. E aí, quais eram as características desse movimento? Diferente do que a gente está acostumado com movimentos artísticos, que é caracterizar pelo aspecto visual, então a gente sabe que o barroco era mais sombrio e o rococó era mais com cores pastéis, a gente vai caracterizando assim. O renascimento do Harlem são características mais temáticas e ativistas. O objetivo era a valorização da cultura afro-americana lá no bairro. Era levar
a cultura dos pretos como cultura mesmo, para ser considerado dessa forma, já que, infelizmente, era e ainda é visto como uma cultura inferior. Então, era a valorização dos aspectos físicos, visuais, dos seus traços, dos seus gostos, das suas cores, não só da pele, mas também das cores às vezes mais vibrantes, que fazia parte do vestuário deles, e aplicar isso na arte, e a arte aplicada no vestuário era ver a população preta como uma população civil comum. Foi no Renascimento do Harlem que começaram a surgir as ideias que evoluíram para a busca pelos direitos civis dele, que só foi acontecer na década de 60, ou seja, mais de 40 anos depois, e é a temática que foi abordada nas obras de todas as artistas que nós veremos por aqui. Eles também tiveram influências caribenhas, tinham muitos caribenhos que viviam na França e eles foram para o Harlem e agregaram a esse movimento, então a gente também vê muito disso na produção artística deles, que durou entre 1918 até o início da década de 30. Na década de 30 começou a decair, entre aspas, porque foi a época da Grande Depressão, a crise de 29, então as pessoas não estavam consumindo tanta arte, as pessoas não estavam consumindo quase nada, foi um momento muito tenso para empresários e para as pessoas nos Estados Unidos, então foi quando houve, entre aspas, uma decadência desse novo movimento negro por lá. Existia também um número relativamente considerável de mulheres como parte do movimento, não tinha uma discrepância tão grande quanto a gente via nessa época em outros movimentos, então a valorização da mulher preta também era muito, muito forte. Então, nós vamos estar nos próximos dias 5 artistas e uma patrona de artes, Alélia Walker. A Alélia, ela era uma grande apoiadora dos artistas do Harlem, colecionadora de arte e que financiava eles e divulgava e ajudava mesmo na propagação desse movimento. Ela também foi a primeira milionária self-made nos Estados Unidos. O que é o self-made, entre aspas? É uma pessoa que se torna milionária a partir do próprio trabalho, que é uma coisa raríssima, quase impossível de acontecer. Também foi uma das primeiras mulheres pretas milionárias por lá. Na pintura nós tínhamos Laura Wheeler Waring, que dava aula de artes quando mais nova em escola e chegou a dar alguns cursos de verão em Harvard e Columbia, que eram 2 universidades norte-americanas, ainda são de alta linha, são 2 universidades Ivy League por lá, então é bem legal que ela tenha ensinado nesses lugares. Ela também passou muito tempo em Paris, parte da carreira dela foi lá, e assim ela tinha acesso ao Louvre, e lá ela teve acesso a obras de alguns impressionistas como Monet, Manet, Cézanne, e com isso influenciou um pouquinho o estilo dela. Nosso próximo vídeo é sobre a Laura, então vocês vão conhecer um pouquinho sobre as pinturas dela. E ela pintava retratos, principalmente dos participantes do movimento do Renascimento do Harlem, então ela foi retratista de vários deles. Louis Melu Jones também era pintora e ilustradora e foi uma das pessoas que estudou a vida inteira. Ela era de Boston e nunca parou de estudar arte na vida. Inclusive estudou na Académie Julian, que a gente sabe que era um dos poucos lugares em Paris que aceitava mulheres na virada do século XIX para o XX. Em Julian, ela produziu várias aquarelas, são mais de 30 aquarelas, num total de 40 obras de arte no período dela por lá. Sempre, é claro, com a mesma temática da vivência como uma mulher negra. Augusta Savage era uma professora e escultora, apesar das objeções do pai dela, que era um ministro adventista e era super contra, porque ele achava a produção artística dela pecaminosa. Ainda assim, ela estudou arte, produziu arte, inclusive teve uma bolsa de estudos para estudar arte em Roma e chegou a expor
em outros lugares da Europa também, e foi a primeira negra na Associação Nacional de Mulheres Pintoras e Escultoras lá nos Estados Unidos. Elizabeth Catlett era escultora e artista gráfica, neta de escravos libertos. Novamente, sempre influenciado pela cultura norte-americana, mas no caso dela também mexicana. Morou no México, ela morreu por lá, inclusive, e fez esculturas de grandíssimo porte. E por fim, temos Meta Vaux Warrick Filler, que além de pintora e escultora, era também poeta. Foi considerada a artista preta mais imaginativa da sua geração e teve uma parte significativa da sua carreira em Paris, onde era uma das protegidas de Rodin. E essas são as artistas que conheceremos um pouco mais a fundo e patronas de arte nas próximas semanas, nesse próximo mês. Eu espero que vocês gostem de conhecer um pouquinho do renascimento do Harlem. Aqui no Vênus em Arte, saiu um pouco sobre esses movimentos que são mais estudados, que a gente tem estudado do modernismo, e ver essa parte mais marginalizada do movimento modernista, mas que merece ser estudada, porque tem artistas incríveis, é riquíssimo em questão de cultura, de ativismo, essa luta progressista e socialista por equidade e integração. Vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Até lá! Bye, bye!